O ar do saguão era pesado, pesado com cheiro de dinheiro velho, de perfume importado e de uma coisa mais sutil, desprezo. Era quase palpável, uma névoa fria que se instalava nos cantos dos sofás de veludo e se agarrava ao mármore polido do chão. No centro desse palco silencioso, um homem pequeno, de uniforme impecável, mas com os ombros encurvados, era o alvo de todos os olhares. Ele não tinha nome para aquelas pessoas, era só o recepcionista. E naquele momento, ele era o réu de um tribunal improvisado, sem direito à defesa. A voz do gerente, um homem alto, de terno cortado sob medida e um sorriso que não alcançava os olhos, cortava o silêncio como uma lâmina. Eu não vou perguntar de novo, João. Onde está a carteira do hóspede do 702? Ela estava bem aqui, no balcão, e agora sumiu, e só você estava aqui. Cada palavra era dita devagar, com um prazer cruel, para que todos os presentes pudessem saborear a humilhação. João, com seus 20 e poucos anos e um rosto que ainda não tinha aprendido a esconder o pânico, gaguejava. Senhor, eu juro, eu não vi nada. Eu estava organizando as reservas. Eu não peguei. A sua voz era um fio, fraca demais para competir com a certeza arrogante do gerente. Alguns hóspedes, sentados a uma distância segura, desviavam o olhar, constrangidos. Outros, mais ousados, pegavam os celulares discretamente. O espetáculo da desgraça alheia sempre rendeu boas visualizações. Ninguém se movia para ajudar. Ninguém ousava desafiar a autoridade engomada do gerente. A injustiça era uma peça de teatro e eles eram apenas a plateia. Num canto mais afastado, perto de uma janela que dava para os jardins meticulosamente cuidados do hotel, outro homem observava a cena. Ele estava vestido de forma simples, uma camiseta escura, calça jeans, um boné que escondia parte do seu rosto. Para qualquer um que olhasse rápido, ele era só mais um hóspede, talvez um turista tentando passar despercebido. Ele segurava uma xícara de café, mas seus olhos não estavam no líquido. Estavam fixos no centro do saguão. Ele via o tremor nas mãos de João, a forma como o suor brotava em sua testa. Via o brilho sádico nos olhos do gerente. E via, principalmente, a passividade da multidão. A covardia silenciosa que permitia que aquilo acontecesse. Ele conhecia aquele sentimento. A sensação de ser julgado por aparências, de ter sua dignidade esmagada por quem se acha superior. Ele já tinha estado do outro lado, não ali, não daquela forma, mas o sentimento. O sentimento era universal. Ele apertou a xícara com mais força, a porcelana esquentando em seus dedos. A sua primeira inclinação foi ficar quieto. Intervir poderia causar um escândalo, atrair a atenção que ele tanto evitava. Ele estava ali para descansar, para fugir dos holofotes, não para criar mais um. Era o problema deles, afinal. Uma disputa interna de um hotel de luxo. Mas então, ele viu algo que mudou tudo. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de João. Uma lágrima de desespero, de impotência. E naquela lágrima, o homem do canto viu o reflexo de milhões de outras pessoas, anônimas, que passavam por aquilo todos os dias, sem nenhuma câmera para registrar, sem nenhuma esperança de ajuda. O gerente fez um sinal para dois seguranças, homens enormes que pareciam ter sido esculpidos em granito. Levem-no para o meu escritório. Esvaziem o armário dele. Ele não pisa mais neste hotel. A sentença tinha sido dada. João olhou ao redor, um último apelo mudo em seus olhos, mas só encontrou rostos indiferentes ou curiosos. O mundo tinha decidido que ele era culpado. Era mais fácil assim. Os seguranças começaram a caminhar na direção do rapaz, seus passos pesados ecoando no mármore. O som era como o de um martelo de juiz batendo, finalizando o caso. João fechou os olhos, preparando-se para o toque, para a vergonha final de ser arrastado para fora como um ladrão. O homem do canto colocou a xícara de café na mesa ao seu lado. O som foi suave, quase inaudível, mas no silêncio tenso do saguão pareceu um trovão. Ele se levantou. Não de forma abrupta, mas com uma calma deliberada que fez algumas cabeças se virarem em sua direção.
Ele ajeitou o boné, mas não o suficiente para revelar seu rosto. E então ele começou a andar. Seus passos não eram pesados como os dos seguranças. Eram leves, quase silenciosos, mas cada um deles carregava um peso, uma intenção. Ele não caminhava em direção ao gerente. Ele caminhava em direção a João. A plateia prendeu a respiração. A peça de teatro estava prestes a ter uma reviravolta. O roteiro tinha sido rasgado. E ninguém, absolutamente ninguém, sabia qual era a próxima cena. O homem parou a poucos metros do gerente e dos seguranças que haviam estacado, confusos com a interrupção. Ele ainda não tinha dito uma palavra, mas sua presença ali, de pé, entre o caçador e a presa, já era uma declaração. O ar ficou ainda mais denso, elétrico. O gerente, irritado com a audácia, franziu a testa. Pois não? Posso ajudar, senhor? Algum problema com a sua estadia? A voz dele pingava sarcasmo. Ele estava acostumado a lidar com hóspedes arrogantes, mas aquele homem tinha uma aura diferente, uma calma que o desestabilizava. O homem finalmente levantou o rosto. A luz do saguão bateu em seus traços, e o boné já não era suficiente para esconder a identidade que ele tentara proteger. Um murmúrio percorreu o ambiente como uma onda. Celulares que antes gravavam discretamente agora foram levantados abertamente. O nome dele foi sussurrado de boca em boca. Cristiano Ronaldo. Ele olhou para o gerente, não com raiva, mas com uma seriedade cortante. E então, ele falou. Sua voz não era alta, mas ressoou por todo o saguão, clara e firme. Eu tenho uma pergunta, disse ele. Você disse que a carteira sumiu e só ele estava aqui, mas eu também estava. Você vai esvaziar o meu armário também? O silêncio que se seguiu foi absoluto. A pergunta não era uma acusação, era um espelho. Um espelho que refletia a hipocrisia, o preconceito, a injustiça de toda aquela situação. O gerente ficou pálido, a arrogância evaporando de seu rosto. Ele tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida profissional. E a história, meu amigo, estava apenas começando. Porque a resposta do gerente a essa pergunta não só definiria o destino de João, mas acenderia um pavio que estava prestes a explodir de uma forma que ninguém poderia prever. O rosto do gerente, que antes era uma máscara de autoridade, agora se desmanchava em uma mistura de choque e pânico. Ele abriu a boca, depois fechou. As palavras pareciam ter fugido dele. O saguão, antes um palco de humilhação silenciosa, agora fervilhava com uma energia nova, caótica. Os sussurros se transformaram em murmúrios audíveis. É ele mesmo? Não acredito. O que ele está fazendo? Os celulares agora não gravavam mais com vergonha, mas com a avidez de quem registra um momento histórico. João, ainda paralisado no centro de tudo, olhava de Cristiano para o gerente, sem entender a dimensão do que estava acontecendo. Para ele, aquele homem era apenas um anjo improvável que apareceu no meio do seu pesadelo. A arrogância do gerente, no entanto, era uma fera difícil de domar. Depois de alguns segundos de paralisia, ele tentou recuperar o controle. Forçou um sorriso amarelo, uma tentativa patética de normalidade. Senhor Ronaldo, que surpresa tê-lo conosco. Acho que houve um pequeno mal-entendido. Obviamente não estávamos nos referindo ao senhor. É um procedimento interno, apenas isso. Ele tentou soar conciliador, mas sua voz tremia. A tentativa de diminuir a situação, de varrê-la para debaixo do tapete, foi o seu segundo grande erro. Cristiano não sorriu de volta. Seus olhos permaneceram fixos, impassíveis. Não pareceu um mal-entendido. Pareceu uma acusação e uma sentença. Ele respondeu, com a mesma calma cortante. Você não respondeu à minha pergunta. A pressão aumentou. O gerente engoliu em seco. Claro que não, senhor. Nós jamais o incomodaríamos. Então por que ele está sendo incomodado? Cristiano retrucou, apontando levemente com a cabeça na direção de João. Porque ele é um funcionário e o senhor é um hóspede?
A pergunta pairou no ar, carregada de significado. Cada palavra era uma peça de dominó caindo e derrubando a seguinte, expondo a estrutura frágil e podre daquela hierarquia. Foi nesse momento que o caos encontrou um catalisador. Um hóspede, um homem de meia idade com o rosto avermelhado pelo álcool, que observava tudo de uma mesa próxima, levantou-se cambaleando. Qual é o problema aqui? Esse cara famoso tá defendendo um ladrãozinho? Eu pago uma fortuna para ficar neste hotel e tenho que me preocupar com os funcionários roubando minhas coisas? Manda esse moleque pra rua e pronto! Ele gritou, a voz empastada. A intervenção do homem bêbado foi como jogar gasolina no fogo. O ambiente, que era tenso, tornou-se hostil. Algumas pessoas, encorajadas pelo grito, começaram a concordar em voz baixa. Ele tem razão. Onde já se viu? A multidão começou a se dividir. De um lado, os que estavam maravilhados e intimidados pela presença de Cristiano. Do outro, os que se sentiam no direito de julgar e condenar, que viam em João a personificação de seus medos e preconceitos. O gerente viu ali sua chance de virar o jogo. Vejam, os hóspedes estão inseguros. Eu preciso garantir a segurança de todos, disse ele, tentando usar o clamor a seu favor. Mas Cristiano não se abalou. Ele ignorou o homem bêbado. Ignorou os murmúrios. Ele deu mais um passo à frente, um movimento que o colocou diretamente ao lado de João. E então, ele fez algo simples, mas imensamente poderoso. Ele colocou a mão no ombro de João. Não foi um toque de pena. Foi um toque de solidariedade, de afirmação. Naquele gesto, ele estava dizendo: você não está sozinho. Eu estou com você. João, que estava tremendo, sentiu o toque firme e quente e pela primeira vez levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Cristiano e por um segundo o barulho do mundo desapareceu. Ele viu ali não uma celebridade, mas um ser humano. O gesto teve um efeito imediato na multidão. Aqueles que duvidavam agora tinham certeza. A imagem de um dos maiores atletas do mundo, ali, de pé, defendendo um recepcionista desconhecido, era forte demais para ser ignorada. Os celulares tremiam nas mãos das pessoas, tentando capturar o ângulo perfeito daquela cena improvável. O gerente percebeu que estava perdendo o controle de vez. A narrativa não era mais sobre um suposto roubo. Era sobre Cristiano Ronaldo defendendo um injustiçado. E essa era uma batalha de imagem que ele jamais poderia vencer. Desesperado, ele jogou sua última cartada. Seguranças, acalmem os ânimos e levem o funcionário para uma sala reservada, para que possamos esclarecer os fatos com calma, longe de distrações. A palavra distrações foi dita com um olhar rápido para Cristiano. Era uma tentativa de isolar João, de tirá-lo de debaixo da asa protetora de seu defensor famoso. Os seguranças, que pareciam estátuas até então, voltaram a se mover. Mas desta vez, eles hesitavam. A situação era outra. Antes, estavam lidando com um funcionário assustado. Agora, teriam que passar por Cristiano Ronaldo. E a multidão não estava mais passiva. Havia um novo sentimento no ar: expectativa. As pessoas queriam ver o que aconteceria a seguir. O circo estava armado. Cristiano, porém, parecia prever o movimento. Ele não tirou a mão do ombro de João. Em vez disso, falou diretamente com o rapaz, a voz baixa, mas clara o suficiente para que os mais próximos ouvissem. Fique calmo. Ninguém vai te levar a lugar nenhum. Ele então se virou para o gerente, e pela primeira vez, um traço de impaciência cruzou seu rosto. Já que você está tão preocupado com a segurança e com os fatos, por que não fazemos uma coisa simples? Puxem as imagens das câmeras de segurança. Elas devem ter registrado tudo, não é mesmo? A sugestão caiu como uma bomba no saguão. Era a solução óbvia, a solução que o gerente, em sua pressa para condenar João, convenientemente esqueceu. O rosto do gerente perdeu a cor que lhe restava. Ele ficou branco como o mármore do chão. Seus olhos se arregalaram minimamente, uma reação quase imperceptível, mas Cristiano viu, e naquele instante ele soube.
soube que havia algo muito mais podre ali do que uma simples acusação injusta. O gerente não estava apenas sendo arrogante, ele estava escondendo alguma coisa. E as câmeras de segurança eram a chave para descobrir o quê. A questão agora era: o que aquelas câmeras realmente mostravam? E o que aconteceria quando a verdade, seja ela qual for, viesse à tona na frente de dezenas de testemunhas e câmeras de celular? A sugestão de checar as câmeras de segurança pairou no ar, carregada de uma tensão quase insuportável. Para João, era um sopro de esperança, a chance de provar sua inocência. Para a multidão, era a promessa do clímax daquele drama inesperado. Mas para o gerente, Ricardo, era o som de um castelo de cartas começando a desmoronar. O suor frio que escorria por sua nuca não era mais de nervosismo, era de puro pavor. Ele sabia o que as câmeras mostrariam, e sabia o que elas não mostrariam. Sua mente trabalhava a 1000 por hora, buscando uma saída, uma desculpa. As câmeras do saguão, elas... elas estão em manutenção programada justamente hoje. Um problema no servidor central. Ele mentiu, a voz saindo mais fraca do que ele pretendia. A desculpa foi tão esfarrapada, tão conveniente, que soou como uma confissão. Um riso de escárnio foi ouvido em algum canto do saguão. Até o hóspede bêbado pareceu perceber a mentira. Cristiano arqueou uma sobrancelha. Ele não precisava dizer nada. O desespero do gerente falava por si só. Ele olhou ao redor, para os outros funcionários do hotel, que observavam a cena de longe, com os rostos divididos entre o medo e uma fagulha de satisfação ao ver o chefe arrogante encurralado. Manutenção? Que coincidência, disse Cristiano, o tom de voz calmo, mas com uma ironia afiada. Então acho que não temos como saber a verdade. Ele fez uma pausa dramática, deixando o silêncio pesar. É uma pena. Foi então que o impensável aconteceu. Não veio de dentro do hotel. Veio do mundo lá fora, invadindo aquele ambiente fechado através de dezenas de telas de celular. Um som de notificação, um bip, soou em um aparelho, depois em outro, e mais outro. Em segundos, o saguão foi preenchido por uma sinfonia de alertas digitais. As pessoas olhavam para seus telefones, os rostos mudando de curiosidade para choque absoluto. Uma jovem perto do balcão ofegou. Meu Deus, olhem isso! Ela virou a tela para a amiga ao lado. O que elas estavam vendo começou a se espalhar como um vírus. Alguém tinha acabado de postar um vídeo no Twitter. Um vídeo curto, granulado, claramente filmado de um ângulo superior, como se fosse de uma câmera de segurança escondida. A legenda dizia: a manutenção no hotel de luxo parece estar funcionando muito bem. Justiça para João. O vídeo mostrava o balcão da recepção, minutos antes de toda a confusão começar. Mostrava um hóspede deixando a carteira distraído. Mostrava João trabalhando, de costas, focado em seu computador. E então, mostrava a figura do gerente, Ricardo, se aproximando sorrateiramente. Ele olhava para os lados, pegava a carteira e, em vez de guardá-la ou procurar o dono, ele a deslizava para debaixo de uma pilha de papéis no canto do balcão de João, um lugar onde o recepcionista dificilmente veria. A armação era clara, descarada, maliciosa. A notícia explodiu. O vídeo foi compartilhado centenas, depois milhares de vezes em questão de minutos. A hashtag Justiça para João subiu para os Trending Topics. O nome do hotel, antes sinônimo de luxo, agora estava associado a um escândalo de abuso e falsificação. O mundo digital estava em fúria, e o epicentro daquele terremoto era o saguão onde eles estavam. Ricardo viu o vídeo no celular de um hóspede próximo. A cor sumiu completamente de seu rosto. Ele não estava mais pálido, estava cinza. A mentira das câmeras em manutenção tinha sido exposta da forma mais humilhante possível. Mas a pergunta que ninguém fazia, na pressa de consumir o escândalo, era a mais importante. Quem filmou aquilo? E quem vazou? Se as câmeras oficiais estavam em manutenção, de onde veio aquele vídeo? Havia um mistério ali, uma peça que não se encaixava. Cristiano também viu o vídeo.
Sua expressão, antes séria, endureceu. A raiva que ele continha começou a transparecer. Não era mais sobre uma acusação injusta. Era sobre uma crueldade deliberada. Ele se virou para Ricardo e, desta vez, não havia calma em sua voz. Você não só acusou um homem inocente, você armou para ele. Por quê? O porquê ecoou no saguão. Por que tanto esforço para destruir um funcionário comum? O que João tinha feito para merecer tanto ódio? A verdade era muito mais sombria do que uma simples antipatia. Os outros funcionários, que antes temiam Ricardo, agora olhavam para ele com desprezo. Uma camareira mais velha que trabalhava no hotel há 20 anos deu um passo à frente. Porque o João descobriu, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Ele descobriu o desvio, o dinheiro que sumia das reservas fantasmas que o senhor Ricardo criava. A revelação caiu como outra bomba. Agora tudo fazia sentido. Não era sobre uma carteira. Nunca foi. A carteira foi apenas o pretexto, a desculpa para se livrar de João antes que ele pudesse falar o que sabia. Ricardo precisava desacreditá-lo, transformá-lo em um ladrão para que qualquer acusação que ele fizesse no futuro fosse vista como a vingança de um funcionário demitido. O pânico de Ricardo se transformou em fúria. Encurralado, ele partiu para o ataque. Sua velha fofoqueira! Você não sabe de nada! Vocês todos vão para a rua! Ele gritou, apontando para a camareira e outros funcionários. A máscara de gerente sofisticado tinha caído, revelando um rosto feio e desesperado. O caos se instalou de vez. Gritos, acusações. O hóspede bêbado, agora sóbrio pelo choque, tentava se esgueirar para fora. Os seguranças não sabiam a quem obedecer. A autoridade do hotel tinha se dissolvido. Em meio ao tumulto, Cristiano agiu. Ele puxou João, que estava em estado de choque, pálido e tremendo, para perto. Vamos sair daqui, ele disse. Mas antes que pudessem dar um passo, as portas principais do hotel se abriram com força. Não eram mais hóspedes ou jornalistas. Eram dois policiais, uniformizados, com expressões sérias. Alguém de dentro, ou talvez de fora, já tinha chamado a lei. E a chegada deles não significava o fim da confusão. Significava apenas que o drama estava prestes a entrar em seu ato mais perigoso e imprevisível. A chegada da polícia deveria ter trazido ordem, mas em vez disso, apenas amplificou o caos. As luzes vermelhas e azuis da viatura piscando do lado de fora lançavam sombras dançantes no saguão de mármore, transformando a cena de um drama em um set de filme policial. Os dois policiais entraram, os olhos varrendo o ambiente, tentando entender a confusão de gritos, celulares e acusações. O mais velho, um sargento com um rosto cansado, falou com uma voz de comando que cortou o barulho. O que está acontecendo aqui? Antes que qualquer um pudesse responder de forma coerente, Ricardo, o gerente, viu sua última e desesperada chance. Ele correu na direção dos policiais, reassumindo uma falsa postura de vítima. Senhor, ainda bem que chegaram. Este homem. Ele apontou para Cristiano. Está incitando um motim no meu hotel. Ele agrediu a mim e aos meus funcionários e está protegendo este outro. Um gesto de desprezo para João, que foi pego em flagrante roubando um hóspede. A audácia da mentira foi tão colossal que, por um segundo, todos ficaram em silêncio, chocados. Acusar Cristiano Ronaldo de agressão era uma jogada de quem não tinha absolutamente mais nada a perder. O policial mais jovem, que reconheceu Cristiano imediatamente, franziu a testa confuso, mas o sargento, mais cético e talvez menos impressionado com celebridades, manteve a expressão neutra. Documentos de todos, por favor. O tumulto recomeçou. Ele está mentindo, gritou a camareira. Nós temos o vídeo, exclamou um hóspede balançando o celular. O saguão virou uma cacofonia de testemunhas, cada uma tentando contar sua versão. Ricardo, no entanto, continuava a atuar. Eles estão todos contra mim. É uma conspiração. Este funcionário, apontando para João novamente, conseguiu virar todos contra a gerência.
Ele estava tentando pintar um quadro de insubordinação de uma rebelião liderada por um criminoso. Em meio àquela bagunça, Cristiano manteve a calma. Ele sabia que gritar só pioraria as coisas. Ele fez um gesto para que as pessoas se acalmassem e falou diretamente com o sargento. Senhor, existe um vídeo que mostra exatamente o que aconteceu. Mostra este homem. Ele olhou para Ricardo, plantando uma carteira para incriminar este rapaz. O sargento olhou de Cristiano para Ricardo. A situação era, no mínimo, bizarra. De um lado, um ícone mundial. Do outro, o gerente de um hotel 5 estrelas. E no meio, um recepcionista que parecia prestes a desmaiar. João tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. A sucessão de eventos, a acusação, a defesa inesperada, o vídeo, a polícia, era demais para ele. Seus joelhos cederam. Se Cristiano não o estivesse segurando pelo braço, ele teria caído no chão. Foi essa fragilidade de João que pareceu despertar algo no sargento. Ele olhou para o rosto pálido do rapaz e talvez tenha visto algo além da confusão, medo genuíno. Mostre-me o vídeo, ele ordenou ao hóspede. Enquanto o vídeo era exibido na tela pequena do celular, o silêncio voltou a reinar. Os policiais assistiram à cena da armação, seus rostos se tornando mais duros a cada segundo. Ao final, o sargento levantou os olhos e encarou Ricardo. A mentira do gerente tinha sido exposta, de novo, desta vez para a lei. O jogo tinha acabado. O sargento se aproximou de Ricardo. O senhor vai ter que nos acompanhar até a delegacia para prestar esclarecimentos. A voz dele era fria, oficial. O pânico nos olhos de Ricardo atingiu o nível máximo. Ser levado pela polícia, na frente de todos, significava o fim de sua carreira, de sua reputação. E talvez o começo de algo muito pior. Ele sabia que o esquema de desvio de dinheiro não resistiria a uma investigação policial. Era o fim da linha. E foi aí que, no auge do desespero, ele fez sua jogada final. Não foi uma mentira, foi uma fuga. Com um movimento rápido e inesperado, ele empurrou o policial mais jovem para o lado e correu. Não em direção à porta principal, que estava bloqueada. Ele correu em direção a uma porta de serviço nos fundos do balcão, uma área que só os funcionários conheciam. "Peguem ele!" gritou o sargento. O policial mais jovem e os 2 seguranças do hotel correram atrás dele, mas Ricardo tinha a vantagem de conhecer o layout. Ele desapareceu por um corredor, e segundos depois, um alarme de incêndio começou a soar, ensurdecedor, enchendo o hotel de um barulho estridente e luzes piscantes. O caos se transformou em pânico generalizado. Hóspedes começaram a correr, o instinto de sobrevivência falando mais alto que a curiosidade. A fumaça cenográfica, parte do sistema de alarme, começou a sair das aberturas no teto, criando uma névoa densa. A fuga de Ricardo tinha sido uma manobra de distração brilhante e perigosa. Ele não queria apenas escapar. Ele queria apagar as provas, criar desordem, talvez até destruir o servidor central das câmeras de segurança no processo. No meio da correria, Cristiano tinha apenas um foco: tirar João dali. O rapaz estava em choque, quase catatônico. O barulho do alarme e a correria das pessoas o deixando ainda mais aterrorizado. "Vem comigo!" Cristiano gritou por cima do barulho, puxando-o com firmeza. Ele o guiou pela multidão em pânico, protegendo-o com o próprio corpo, abrindo caminho em direção a uma saída de emergência lateral. Eles conseguiram sair para o ar fresco da noite, longe dos alarmes e da fumaça. João respirou fundo, o ar entrando em seus pulmões como se fosse a primeira vez. Ele se apoiou numa parede, as pernas ainda fracas. Cristiano ficou ao seu lado, em silêncio, dando-lhe espaço para se recuperar. As sirenes de mais viaturas e dos bombeiros se aproximavam. O hotel, que era um símbolo de luxo, agora era uma cena de crime, envolto em luzes de emergência. Ricardo tinha desaparecido, sumido na confusão que ele mesmo criou. Ele tinha escapado, mas deixado para trás um rastro de destruição e muitas perguntas sem resposta. Quem vazou o vídeo original? Era alguém tentando ajudar João
ou alguém que queria destruir Ricardo por outros motivos? E o mais importante, a fuga do gerente significava o fim da história para João, ou apenas o começo de um pesadelo ainda maior? O ar da noite, embora fresco, parecia pesado com os acontecimentos recentes. Sirenes uivavam ao longe, e o hotel, antes um oásis de calma, agora era um formigueiro de atividade oficial. João estava sentado no meio-fio de uma rua lateral, a cabeça entre as mãos, o corpo ainda tremendo com o rescaldo da adrenalina e do trauma. Cristiano estava de pé ao seu lado, uma presença silenciosa e protetora, falando ao telefone em voz baixa, provavelmente com sua equipe, organizando os próximos passos. A polícia e os bombeiros controlaram a situação rapidamente. O alarme de incêndio era falso, uma cortina de fumaça, literal e figurativamente, para a fuga de Ricardo. O gerente tinha desaparecido como um fantasma. As buscas nos corredores e saídas do hotel não deram em nada. Ele conhecia o lugar bem demais, sabia exatamente para onde ir, qual porta usar, qual câmera evitar. A fuga foi calculada, não um ato de puro pânico. Isso só adensava o mistério. Nos dias que se seguiram, a história explodiu na mídia global. Não era mais apenas sobre um funcionário injustiçado. Era sobre a audácia de um gerente corrupto, a intervenção de uma estrela do esporte e, agora, uma fuga digna de um thriller. O hotel, tentando desesperadamente controlar os danos, emitiu um comunicado oficial. Pediram desculpas públicas a João, anunciaram sua reintegração imediata com promoção e compensação financeira e declararam que estavam colaborando plenamente com as investigações para capturar o ex-gerente desonesto. Era um teatro corporativo, uma tentativa de transformar um desastre de relações públicas em uma história de redenção. Eles queriam que João voltasse, sorridente, para mostrar ao mundo que o bem tinha vencido e que o hotel era, na verdade, o verdadeiro herói da história. Cristiano organizou um encontro entre João e os advogados que ele contratou. Eles se reuniram em um escritório discreto, longe dos repórteres que acampavam na porta da casa de João. O advogado explicou a proposta do hotel. Era generosa. O salário seria o triplo, o cargo seria de supervisor e a compensação financeira era substancial. É uma vitória, João, disse o advogado sorrindo. Você foi de vítima a herói. Eles precisam de você. Mas João não sorriu. Ele olhou para as próprias mãos, que ainda tremiam de vez em quando. Ele se lembrou do olhar de desprezo de Ricardo, dos rostos indiferentes dos hóspedes, da sensação de ser esmagado, de não ter voz. Voltar para aquele saguão, para aquele balcão. Parecia como voltar para a cena de um crime onde sua alma tinha sido a vítima. O dinheiro, a promoção, nada disso apagaria a memória da humilhação. Eu não posso, ele disse, a voz baixa, mas firme. Eu não consigo voltar para lá. Cada vez que eu olhar para aquele balcão, eu vou me lembrar de tudo. O advogado e até mesmo Cristiano ficaram surpresos. A recusa era inesperada. O mundo esperava o final feliz, o humilde funcionário voltando em triunfo. Mas a realidade era mais complexa. Algumas feridas não são curadas com dinheiro ou promoções. A dignidade, uma vez quebrada, não se remenda com um novo crachá. Cristiano, percebendo a profundidade da dor de João, interveio. Ninguém vai te forçar a nada, disse ele. A decisão é sua, e seja qual for, nós vamos te apoiar. João pediu demissão. A notícia caiu como uma bomba para a mídia, que não entendeu a decisão. Por que ele recusaria? Ele não quer justiça? Questionavam os programas de fofoca. Eles não entendiam que justiça, para João, não era voltar por cima, era ter a paz de nunca mais ter que pisar naquele lugar. Enquanto isso, a investigação sobre Ricardo revelava uma teia de corrupção muito maior. O desvio das reservas fantasmas era só a ponta do iceberg. Ele estava envolvido em lavagem de dinheiro, usando o hotel como fachada para operações de um cartel internacional. A carteira, a armação para João, tudo foi um ato desesperado de um homem que sentia a rede se fechando ao seu redor.
João, ao descobrir a ponta do esquema, tinha se tornado uma ameaça mortal para ele. Isso tornava sua fuga ainda mais sinistra. Ele não era apenas um gerente corrupto, era uma peça em um jogo muito perigoso. E o mistério do vídeo vazado ganhava uma nova luz. Não teria sido um colega de trabalho querendo ajudar. Provavelmente foi alguém de dentro do próprio cartel, um rival de Ricardo, que usou a situação para expô-lo e tirá-lo do caminho. João e Cristiano foram apenas peões em uma guerra muito maior, travada nas sombras daquele hotel de luxo. A percepção de que sua vida esteve em perigo por saber demais deixou João ainda mais abalado. Ele não era apenas uma vítima de abuso no trabalho. Ele era uma testemunha que teve a sorte de ser salva por uma coincidência cósmica. Cristiano sentiu um peso nos ombros. Ele tinha intervindo para corrigir uma pequena injustiça e acabou tropeçando em um ninho de cobras. Ele ajudou a salvar João da humilhação, mas o expôs a um mundo de perigos que ele nem imaginava. A vitória parecia cada vez mais amarga, mais vazia. Ele garantiu que João e sua família fossem realocados para um lugar seguro, com proteção, e ofereceu todo o suporte financeiro para que ele pudesse recomeçar. Mas a questão permanecia. Ricardo estava solto. E pessoas como ele, com as conexões que ele tinha, não costumavam simplesmente desaparecer. A história não tinha acabado. A poeira parecia ter baixado, mas era apenas um intervalo. Cristiano sabia com uma certeza incômoda que ainda havia um último capítulo a ser escrito, e ele sentia que, de alguma forma, ele teria que fazer parte dele. Ele não podia simplesmente virar as costas agora. Os meses se passaram. A história de João e do hotel de luxo lentamente desapareceu das manchetes, substituída por novos escândalos, novas tragédias, novas celebridades. O mundo tem memória curta. João, com o apoio de Cristiano, começou uma nova vida em outra cidade. Ele abriu um pequeno café, um lugar simples e acolhedor, onde ele podia ser o dono do seu próprio destino. O trauma ainda estava lá, nas sombras de seus olhos, mas ele estava se curando, um dia de cada vez. A Polícia Internacional emitiu um alerta para Ricardo, mas ele parecia ter sido engolido pela terra. O cartel para o qual ele trabalhava era notoriamente eficiente em fazer pessoas desaparecerem. Para o mundo, o caso estava frio, mas não para Cristiano. A injustiça que ele testemunhou, a teia de corrupção que ele ajudou a expor, deixou uma marca profunda nele. Ele percebeu que a fama e o dinheiro que ele possuía poderiam ser mais do que ferramentas para uma vida de luxo. Poderiam ser armas, armas contra o tipo de poder que esmaga pessoas como João. Ele usou seus recursos para financiar discretamente uma equipe de investigadores particulares, ex-agentes federais, para continuar procurando por Ricardo e pelas conexões do cartel. Não era por vingança, era por responsabilidade. Ele tinha aberto uma porta e sentia que precisava ver o que havia do outro lado. E então, 6 meses depois do incidente no hotel, uma pista surgiu. Uma transação bancária suspeita em um paraíso fiscal, levando a um nome falso que os investigadores conseguiram ligar a Ricardo. Ele estava escondido na Ásia, vivendo sob uma nova identidade, provavelmente ainda operando para a mesma organização criminosa. A informação foi repassada às autoridades competentes, mas Cristiano sabia como essas coisas funcionavam. Burocracia, acordos internacionais, a lentidão da justiça. Ricardo poderia desaparecer de novo antes que qualquer ação fosse tomada. Foi quando Cristiano decidiu fazer algo que ninguém esperava. Ele não era um policial, não era um agente secreto. Ele era apenas um homem com uma plataforma, e ele decidiu usá-la. Ele marcou uma coletiva de imprensa, anunciada como um comunicado importante sobre seus projetos futuros. A mídia compareceu em peso, esperando o anúncio de um novo contrato, um novo patrocínio, talvez até sua aposentadoria. O que eles receberam foi algo completamente diferente. Cristiano subiu ao pódio, não com a camisa de um time, mas com uma roupa sóbria. Ele parecia cansado, mas determinado. Ele não falou de futebol. Ele contou mais uma vez a história de João. Mas desta vez, ele contou o que aconteceu depois.
A recusa em voltar, a dor que não cicatriza, a descoberta da rede de corrupção. E então, ele jogou a bomba. Ele projetou no telão atrás dele uma foto recente de Ricardo, com sua nova identidade, e revelou o país e a cidade onde ele estava escondido. Este homem não é apenas um ex-gerente que cometeu um erro, disse Cristiano, a voz firme ressoando pelo salão. Ele é um criminoso perigoso, parte de uma organização que destrói vidas, e ele está livre, vivendo no luxo, enquanto suas vítimas tentam reconstruir o que ele quebrou. A justiça oficial pode ser lenta, mas a atenção do mundo é imediata. A partir de hoje, não há mais lugar para este homem se esconder. A atitude foi arriscadíssima. Ele estava se expondo sua família, declarando guerra a pessoas poderosas e sem escrúpulos. Mas ele tinha feito uma escolha, a escolha de não ficar mais em silêncio. A repercussão foi imediata e avassaladora. A foto do novo Ricardo estava em todos os jornais do mundo em questão de horas. A pressão pública sobre as autoridades daquele país se tornou insustentável. Em menos de 48 horas, Ricardo foi localizado e preso. O julgamento foi longo e complexo, expondo toda a operação de lavagem de dinheiro. Ricardo e vários outros membros da organização foram condenados a longas penas de prisão. A justiça finalmente tinha sido feita. Não a justiça pequena, de uma reintegração de emprego, mas uma justiça maior, que desmantelou uma operação criminosa. No dia da sentença final, Cristiano visitou João em seu café. O lugar estava cheio, as pessoas sorriam, o cheiro de grãos moídos estava no ar. João o abraçou, um abraço longo e silencioso. Obrigado, disse João. Você não precisava ter feito nada disso. Cristiano olhou ao redor para a vida que João tinha construído das cinzas. Eu precisei, ele respondeu. Aquele dia no hotel, ele não mudou só a sua vida, mudou a minha também. Ele se despediu e saiu do café. Do lado de fora, ele parou por um momento, olhando para o céu. Não havia fotógrafos, nem fãs. Era só ele. Um homem que entendeu que o maior gol que ele poderia marcar não seria dentro de um campo, seria fora dele. Ele olhou diretamente para a câmera que filmava a cena final daquela história, como se olhasse para cada um de nós. Hoje, a história teve um final. Mas quantas outras histórias como essa acontecem todos os dias, em silêncio? Quantas pessoas são humilhadas, acusadas injustamente, e não têm uma câmera, não têm uma voz famosa para defendê-las? A verdade é que não podemos esperar que um herói apareça. Às vezes, o herói precisa ser você. Na fila do banco, no seu trabalho, na rua. O silêncio é cúmplice. A indiferença é um veneno. A lição daquele dia não foi sobre mim ou sobre o João. Foi sobre o poder de um único gesto, de uma única voz que se recusa a aceitar o inaceitável. Ele fez uma pausa, o olhar intenso, penetrante. Eu fiz a minha parte. Agora a pergunta é para você. O que você vai fazer na próxima vez que presenciar uma injustiça, por menor que ela pareça? Vai pegar o celular para gravar ou para ajudar? E no fundo, a lição é essa, né? A gente não precisa ser o Cristiano Ronaldo para mudar o dia de alguém. Não precisa ter milhões na conta, nem uma câmera apontada pra gente. Às vezes, a maior revolução do mundo começa com um gesto simples, com a coragem de não rir da piada errada, com a força de estender a mão para quem caiu, com a simples decisão de olhar nos olhos de alguém e dizer: eu tô aqui, eu acredito em você. A vida real é feita desses pequenos momentos. E são eles que, no final das contas, mostram quem a gente é de verdade. Bom, gente, essa foi a história de hoje. Obrigado de verdade por terem me acompanhado até aqui, por sentirem essa jornada comigo. Espero que ela tenha feito vocês pensarem um pouquinho. A gente se vê na próxima história. Até lá, se cuidem. E se puderem, cuidem uns dos outros também. Valeu!